Bem-vindo! Você está no canal Libertos em Cristo. No vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto que eu já queria ter falado alguns dias atrás, um assunto bem interessante, bem legal, só que surgiram essas outras coisas de STF, de Flávio Dino e tal, eu tive que comentar também, mas isso daqui é igualmente importante. É sobre essa questão fiscal brasileira, né, que está tendo aí o nosso ministro da Fazenda aí, o pessoal tá apelidando ele de Taxade, né? Que tá taxando tudo. E aí isso não está refletindo exatamente na arrecadação. A gente vai ver isso daqui. E eu vou trazer para vocês uma ideia, trocar uma ideia aí com base numa ideia econômica, no princípio econômico, e vou fazer uma pergunta para vocês que eu queria muito ouvir a resposta de vocês, tá certo? Só que antes, te lembrando, não se esquece, aí você tem aí, pegar o quê? 1, 2 segundinhos aí, clica aqui embaixo, porque senão eu bato aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, curta, compartilhe, porque isso ajuda o canal a crescer. Estou fazendo vídeo aqui sem voz para poder trazer conteúdo para vocês. Vocês me ajudam dando like, curtindo e compartilhando, tá bom? Então, bom, falando menos aqui por causa desse negócio da dor na garganta. Então, bora pro vídeo. Bom, é o seguinte, deixa eu só colocar aqui uma matériazinha rapidinho para poder embasar o que que eu quero falar aqui. É o seguinte, acho que vocês devem ter ouvido falar nisso, que os chineses encontraram uma brecha para fugir da remessa conforme. Bom, vocês não sabem o que é remessa conforme, é aquela negociação que o Haddad estava fazendo lá com as empresas chinesas para poder pagar imposto de importação antes de chegar aqui. Essa é a remessa conforme. Já ia chegar aqui, tá, a mercadoria liberada e ia para o cliente. Por uma módica quantia de imposto de apenas 60% de imposto de importação. É isso daí que você ouviu. 60%. É um absurdo isso. Entendeu? É um negócio que. Ou seja, você vai dobrar o valor. Por que você vai ver que vai dobrar? Eu vou te mostrar aqui mais um pouquinho aqui para baixo. Você vai ver que vai dobrar o valor do produto que você vai comprar. Então, aí o que, que aconteceu? Obviamente, o que já todo mundo já esperava, quando você começa a aumentar muito o imposto, o que, que vai acontecer? O pessoal ou vai achar um outro jeito de mandar a mercadoria, ou vai começar a contrabandear a mercadoria. É isso que geralmente acontece, é isso que via de regra acontece quando a gente está lidando com impostos muito altos, entendeu? É assim que a banda toca. E isso é reconhecido na economia já há muito tempo. Tem até um estudioso que fez uma famosa curva de Laffer, se vocês quiserem consultar depois. Como isso daqui não é uma aula, então eu vou. Mas eu mostro aqui. Bom, eu mostro aí daqui a pouco, mas a famosa curva de Laffer, o que, que ela diz? Ela demonstra que o seguinte, que se você começa a subir a taxação das coisas, você vai arrecadando mais dinheiro até um certo ponto. Vai chegar num certo ponto que a arrecadação cai, que é justamente isso. Quando as pessoas começam a se sentir incomodadas por uma taxação e achar que aquela taxação está sendo demasiada, as pessoas começam a ter opções de compras diferentes ou comprar produto contrabandeado ou fazer alguma coisa para poder pagar menos. Então isso, aumentar demais a taxa de imposto nunca resolve o problema, cria outro problema. Mas infelizmente parece que nosso ministro não conhece, não teve aulas de economia, apesar dele, engraçado ele falar que é formado em economia. Mas o que que acontece? Eu vou colocar aqui para baixo só para vocês verem que negocinho interessante aqui, ó. Ó, esse daqui é uma simulação bem feitinha sobre quanto que custa o produto, você importar um produto da China para o Brasil e quanto que custará se você fizer China, Uruguai, Brasil. Então, China para o Brasil, vamos supor que você comprou um produto de US$ 100. Obviamente, US$ 100 você paga o imposto. Com apenas um pequeno percentual de 60%, o seu custo aqui ó, vai para US$ 160, porque você vai ter que pagar os US$ 60, que segundo o nosso ministro
não vai ser colocado no produto, o imposto vai ser cobrado apenas da empresa. Tipo, só falta escrever assim, a verdade, esse bilhete, né? Aquele meme passado, porque não faz nenhum sentido, entendeu? Você vai colocar um imposto de 60%, você acha que o cara não vai repassar o produto? Da onde vem essa ideia? Não faz sentido nenhum isso. Bom, beleza. E aí, quando você tem um valor de US$ 160 aqui, você ainda vai ter um outro imposto que chama de ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviço, que é em cima do valor de US$ 160, vai dar US$ 32,77. Beleza? Quando você for ver o total pago, US$ 192,77, ou seja, você vai dobrar o valor. Você pagou US$ 100 na mercadoria, você está pagando basicamente US$ 100 de imposto. Olha só quanto é que fica isso pelo Uruguai. Quando você importa um negócio pelo Uruguai, como o Uruguai faz parte do Mercosul, ele tem tarifas especiais para lidar dentro do Mercosul. Então, portanto, chega na China, no Uruguai, a Uruguai não tem esse imposto de importação que tem no Brasil, e aí ele vai receber esse produto, e quando ele mandar esse produto para o Brasil, vai pagar US$ 10, 10% aqui de imposto de importação. Então, em cima desses US$ 110, ao invés de em cima dos US$ 160, você vai ter o ICMS, vai continuar tendo o ICMS aqui, e aí ou seja, você vai chegar num valor de US$ 132. Portanto, você está economizando aqui mais de US$ 50. Quer dizer, você acha que o pessoal não vai pegar essas brechas para poder fazer isso? Isso se encontrarem mais brecha, isso se simplesmente esse modelo não começar a incentivar novamente o contrabando, ou seja, o contrabando crescer fortemente por conta disso. Bom, e nisso, ligado a essa notícia, eu tenho essa outra notícia aqui que faz tudo parte da mesma coisa, que é isso que eu queria trazer de reflexão, que é o seguinte: a arrecadação federal cai pelo terceiro mês consecutivo em agosto. Então, fechou os resultados de agosto e verificou. É uma matéria um pouco mais antiga, mas eu queria só dar liga nessa matéria aqui, que é nova, é da semana, quase do final de semana aí. Então, a arrecadação federal cai pelo terceiro mês consecutivo em agosto, ou seja, foi de 4,1% ao mês. Então, o que acontece? Eles medem aqui todos os meses e viu que a arrecadação do governo federal ela está despencando consecutivamente pelos últimos 3 meses. Bom, o que isso daí quer dizer? E por que eu trouxe esse negócio? Porque é o seguinte: se vocês analisarem os planos econômicos propostos aí pelo governo, todos eles são baseados em aumento de despesa com zero restrição de gasto. Ninguém fala em restringir gasto. O governo já está deficitário, a dívida só aumenta, a arrecadação está caindo e o cara quer criar mais taxa. É esse que é o resumo do negócio. Entendeu? Ao invés de controlar a despesa, só que controlar a despesa é uma coisa que ele vai ter que ir contra os amigos, né? Ou seja, o pessoal ali que está, principalmente o pessoal ali que está ao redor, com aqueles cargos comissionados e tudo, porque aí no final das contas, quando você diz que você vai fazer uma reforma, a diminuir gasto é começar a cortar cargo, cortar esse tipo de coisa. E a gente sabe que não é do feitio do governo do PT fazer isso. Então, o que acontece? Eles estão aumentando os gastos e o rombo vai ficar muito maior. E aí o engraçado é o seguinte, é que em economia, muitas das vezes as coisas demoram a acontecer. Então, a princípio, vamos supor, se o governo começa a despejar dinheiro no mercado, endividar as estatais, porque, por exemplo, aliás, eu vou até abrir um parênteses, teve uma notícia aí há poucos dias atrás que a Rússia vai começar a cortar o envio de diesel para o Brasil. Então, isso daí vai trazer um grande problema, e isso daí pode trazer um problema grande para a Petrobras. Possivelmente isso impactaria o preço, porque o Brasil teria que comprar mais caro o diesel. Só que aí você acha que o governo autorizará um aumento? Não vai, só vai criar um rombo maior. Então a gente está vendo aquele filme todo de novo.
entendeu? As empresas indo para o negativo, o aumento de gasto. No princípio parece que vai tudo certo, porque você vai injetando dinheiro na economia, a economia começa a girar um pouquinho de maneira artificial, só que o problema é a conta que se paga depois disso, porque depois que estoura tudo, aí a conta é recessão, a conta é inflação lá no alto, então tudo isso é um problema gigantesco. Entendeu? E é por isso que a gente precisa estar muito atento nesse tipo de coisa, porque afinal de contas, somos todos trabalhadores aqui, precisamos manter o nosso poder de compra. Eu queria perguntar exatamente isso para vocês. O que que vocês acham dessas propostas? Pode ter gente que gosta, pode ter gente que está achando propostas muito boas, essas propostas aí que estão sendo colocadas, mas eu queria saber o que que vocês estão achando de verdade. Deixa aí as suas opiniões aqui no vídeo, que depois eu vou dar uma lidinha e se dependendo das opiniões aí, a gente pode até fazer um vídeo para poder trocar uma ideia sobre elas, tá bom? Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, deixar aqui deixar a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.